Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Neste dia 11 de julho, sábado, a igreja celebra o dia de São Bento e hoje também ela propõe para nós o evangelho escrito por São Mateus. Acompanhemos, portanto, a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-os à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus afirma hoje que o servo não é maior que o seu Senhor e Ele convida-nos a vivermos como Ele. Para o servo, basta ser igual ao seu Senhor. Para o discípulo, basta ser igual ao Mestre. Este é o chamado, um chamado de viver o discipulado, de estar sempre buscando ser igual ao nosso Senhor. Um chamado de lutar contra as coisas erradas que acontecem. Se ao dono da casa eles chamaram Beelzebu, quanto mais aos familiares. Ou seja, se eles quiseram atribuir a Jesus adjetivos mentirosos, quanto mais a nós, que perto do nosso Senhor somos nada. Para nós, muitas e muitas mentiras serão atribuídas, muita coisa será dito de mentira sobre nós, porque nós, de alguma forma, nas nossas fragilidades, mesmo com as nossas fragilidades, mesmo com os nossos limites, nós tentamos viver aquilo que Jesus nos ensina. E para quem busca viver este caminho, é preciso ter esta consciência de que nós estamos num caminho e que neste caminho nós vamos sofrer ataques. Neste caminho nós vamos sofrer ataques, porque existe um inimigo. Existe uma pessoa, melhor dizendo, existe um anjo decaído que guerreia contra os filhos da mulher do Apocalipse, contra nós. Existe sim este anjo. Mas Jesus hoje ele nos pede por 3 vezes
que nós não tenhamos medo. Não tenhais medo daqueles que me chamam de Beelzebul, ou seja, não tenham medo daqueles que contam mentira, que vão difamar, que vão tentar acabar com a sua honra, que vão tentar tirar a sua paz. Não tenha medo deles. Não tenha medo dessas pessoas. Não tenha medo dessas pessoas que estão sendo instrumento do inimigo, do maligno. Não tenha medo. Antes proclame a verdade de Deus. Antes proclame a verdade de Deus contra toda mentira. Se estão tentando colocar na tua cabeça que você precisa aceitar que, por exemplo, que é um direito da mulher o aborto, não tenha medo de dizer que isso é errado. Se estão tentando colocar na tua cabeça a ideologia de gênero com todas as consequências que ela traz, não tenha medo de dizer que isto é errado. Se estão tentando colocar na tua cabeça que tudo bem se uma pessoa casada não der certo, separa, não aceite isso. Aquilo que Deus uniu, ninguém separa. A vida é inviolável em todas as circunstâncias. O homem é para a sua mulher e a mulher para o seu homem. São realidades da própria natureza do ser humano. São realidades queridas e sonhadas por Deus divina. Não tenha medo de proclamar a verdade. Não tenha medo de falar, de colocar o seu ponto de vista, de se posicionar diante de ideologias erradas, ideologias mentirosas que tentam colocar na tua cabeça e na cabeça da tua família. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, diz Jesus também, daqueles que matam o corpo. Não tenha medo. Tenha medo antes daquele que pode matar a alma e matar o corpo. Ou seja, nós precisamos ter um respeito maior pelas coisas de Deus. Não ter medo das coisas do mundo. E veja, o nosso medo, ele na sua essência reside neste medo da morte. Todos os outros medos que nós temos, ele tem sua fonte, sua origem neste medo de morrer, neste medo de que a vida se acabe. Nós não fomos criados para a morte. A morte entra no mundo como uma consequência do pecado. E por isso esse medo surge de forma tão avassaladora na nossa vida. Porque em último caso nós estamos com medo desta paga do pecado. Mas Jesus nos garante: não tenham medo daqueles que matam o corpo. Não tenham medo. Procuremos viver a vida de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. Procuremos fazer o bem. Procuremos dar testemunho de Jesus diante dos homens, porque Ele diz para nós: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Meu irmão, é muito claro isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para nós: ei, existe uma realidade maior, existe algo após a morte, existe a eternidade. É para lá que nós fomos criados, é para esta vida junto de Deus que nós fomos criados. Mas para isso é preciso viver uma vida correta aqui na terra. É preciso viver uma vida praticando o bem aqui na terra. Por mais defeitos que você tenha, por mais defeitos que eu tenho, nós não podemos desistir de acreditar no bem, de acreditar nas coisas boas e buscar viver as coisas boas, porque quando nós praticamos e vivemos o bem, nós estamos dando testemunho de Jesus para os homens. Não tenhamos medo daqueles homens, daquelas organizações que tiram a vida. É preciso ter um coração reto, um coração que busque a justiça, um coração que busque o bem do outro, um coração que busque viver a caridade.
É necessário isso. Meu irmão, minha irmã, todos os nossos fios de cabelo estão contados. Não tenha medo, isso significa que toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus está no controle das nossas vidas e Ele sabe o que é melhor para nós. Talvez chegue alguém para você, talvez dentro da própria igreja, dizendo a você que, olha, talvez não seja muito bom esta sua fé devocional, esta sua fé de rezar o terço, de rezar o rosário, essa tua fé de adoração ao Santíssimo Sacramento. Você pode ouvir isso dentro da igreja. Não tenha medo desse tipo de pessoa. Não tenha medo. Alimente a sua fé naquilo que a Santa Igreja ensina. Alimente a sua fé na Eucaristia. Vença o seu medo na Eucaristia. Alimente a sua fé na adoração ao Santíssimo Sacramento. Alimente a sua fé na reza do terço. Meu irmão, minha irmã, alimente a sua fé na leitura orante da palavra. Permita que a palavra de Deus faça morada no seu coração para que você possa dar testemunho do Senhor diante dos homens, diante do mundo. É a isto que nós somos chamados. Sabe? São Bento viveu inúmeras batalhas contra o inimigo do Senhor, contra o maligno. E em todas elas ele confiou no poder de Deus. Nós precisamos entender que o mal que acontece no mundo tem sua raiz na ação do maligno. E se tem sua raiz na ação do maligno, ele é um derrotado. Deus já o venceu e nós venceremos o mal, dando testemunho de Jesus. Que no dia de hoje, a exemplo de São Bento, que por inúmeras vezes, pela graça de Deus, venceu as batalhas contra o maligno, nós também, pela proteção do Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, vençamos as batalhas do dia de hoje contra o maligno. E no dia de hoje, demos testemunho de Jesus para o mundo. Não arrede o pé da sua fé, meu irmão, minha irmã. Não volte atrás na sua fé. Permaneça firme nesta fé que Deus lhe deu. Porque é permanecendo firme até o fim, é dando testemunho diante dos homens que nós alcançaremos a vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.